Olá pessoal, eu sou o professor Euro Diniz e gostaria de desejar de boas-vindas ao primeiro Congresso Nacional de Excelência Operacional, um evento online e gratuito entre os dias 29 de junho a 2 de julho. Serão 4 dias aí de muito conhecimento com foco na sua carreira. Então nós buscamos, pessoal, nesses 4 dias, buscar os maiores nomes, né, das principais metodologias da engenharia de produção, como Lean Manufacturing, WCM, TPM e Six Sigma, tá bom? Então aproveitem muito esse congresso, que eu tenho certeza que será um diferencial na carreira de vocês, tá certo? Bom, e eu quis trazer a primeira palestra, habilidades e competências para um engenheiro de operações de sucesso, tá? Então, engenheiro de operações, entenda-se aí como engenheiro de produção, engenheiro de qualidade, engenheiro de manutenção, enfim, as operações de maneira geral, tá? E é um tema bastante pertinente, porque eu vou tentar aqui, pessoal, trazer para vocês, responder quais são as habilidades e competências para um engenheiro de operações se destacar no mercado de trabalho. Esse é meu objetivo aqui nessa palestra de hoje, tá? Como você pode se destacar como engenheiro de operações, engenheiro de produção no mercado de trabalho que é tão concorrido hoje, tá bom? Bom, primeiramente eu queria me apresentar, eu sou engenheiro de produção, né? A minha formação é toda na área de engenharia de produção, tanto na graduação, mestrado e doutorado, tá? E tenho uma experiência de 15 anos na indústria, tá bom? Bem rapidinho aqui, ó, eu comecei minha carreira como estagiário, né, na Petroflex, passei também pela Colpegás, mas eu comecei no estágio na Petroflex e após esse estágio eu consegui ser efetivado, né, como engenheiro de processo júnior na época, isso por volta aí de 2004. Em 2009, a Lanxess, que é uma multinacional alemã, comprou a Petroflex e abriu aí uma posição de coordenador de produção, uma seleção interna, e eu consegui, felizmente, ser classificado, tomando conta aí de todo o processo produtivo da planta, tá? Foi um desafio enorme, foi bastante gratificante para mim. Em 2013, eu fui convidado para participar do projeto da refinaria, né, da Petrobras, na área de coordenação de projetos de análise de risco e otimização de processo. Foi bastante interessante para mim. Comecei também a fazer o doutorado ao mesmo tempo, em 2013. Em 2015, eu passei num concurso, né, sou professor adjunto da Universidade de Pernambuco, tá? Em 2018, eu fui convidado para participar do programa de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas. Foi para mim um prazer enorme. Eu sempre sonhei em estudar na FGV, né? É sinônimo de qualidade de ensino na área de negócios, e hoje eu sou professor da pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas. Então, para mim, fiquei muito feliz pelo convite, tá? E também continuo como professor da UPE, tá? E de outras instituições também. Criei a Excelência Operacional, Consultoria e Treinamento, tá? Em 2018 também, um projeto paralelo, onde a gente busca aí dar consultoria na área de Lean Manufacturing, Six Sigma, WCM e também na parte de capacitação e treinamento nessas mesmas metodologias, tá bom, pessoal? Tá? Bom, foi bem rápido, né? O que eu queria realmente entrar nisso aqui, nas habilidades e competências para você ser um engenheiro de operações de sucesso. Primeiro, pessoal, eu quero apresentar, antes de falar quais são as habilidades, você precisa entender qual é o propósito de um engenheiro de operações. Qual é a função de um engenheiro de operações, tá? Então, eu preciso falar primeiro dessa função e primeiro da literatura, para depois colocar a minha visão com qual é a função e qual é a habilidade que você tem que ter para ter sucesso na carreira, tá bom? Como engenheiro de operações. Bom, então a literatura traz aqui, né, que o engenheiro de operações planeja, projeta e gerencia sistemas organizacionais, envolvendo aí recursos humanos, materiais, né, a parte tecnológica também, financeiros e ambientais, tá? O lado ambiental. Isso está tudo certo, tá, pessoal? Isso não está errado. Mas essa parte da literatura, tá? Ali aí conhecimentos técnicos e gerenciais para que eu possa otimizar o uso de recursos produtivos, tá? E diminuir assim os custos de produção. Está totalmente correto. Essa é a função do engenheiro de produção e é isso que vocês têm que buscar na vida de vocês. Eu só vou trazer como fazer isso agora. E vocês devem ler muito sobre isso, né? Que está na literatura, mas eu quero apresentar quais são as ferramentas e metodologias que vocês devem aprender para otimizar, né, justamente o uso desses recursos produtivos e diminuir o custo, tá bom? Então também tenho aí o profissional da engenharia de produção, é a pessoa que vai analisar o funcionamento da empresa, né? O modo de otimizar, de novo aqui a palavra otimizar os processos, o fluxo de trabalho mais eficiente
em todas as suas áreas de uma planta, de uma indústria, e aí buscando a redução de custo e aumento de produtividade. Tá certo também. É isso que a literatura fala e isso está correto, tá? Essa é a função de um engenheiro de operações, de um engenheiro de produção, enfim. Então é isso que você deve buscar. Esse é o propósito de um engenheiro de produção, tá bom? Mas como fazer isso, pessoal? Qual é a rotina para que a gente possa otimizar esses recursos produtivos, reduzir esse custo e aumentar a produtividade? Bom, agora vamos para a realidade, né? Eu queria mostrar isso aqui, ó. Porque para mim, pessoal, o objetivo de qualquer engenheiro de operações é resolver problema. Tá? Então a definição, você tem que entender a definição de um problema. Quais são os seus problemas, tá? Então todo engenheiro de produção, todo engenheiro de operações, ele tem que acompanhar os gráficos, né? Na verdade, os indicadores de controle. Então você tem que ter um indicador de controle. A gente vai falar aqui daqui a pouco quais são os principais indicadores de controle aí, né, de um engenheiro de produção. Aí você entende como volume de produção, qualidade, tá? Mas vamos entender aqui, para dar um exemplo, o que é que o engenheiro de produção faz todo santo dia quando ele sai para trabalhar, qual é a função dele em uma fábrica. Então, vamos pegar aqui um indicador de controle, volume de produção. A meta de produção aqui é fazer 400 carros por dia. Então você tem uma meta aqui de 400 carros por dia, tá? A situação atual, vamos dar um exemplo aqui, que você está fazendo 350 carros por dia ao longo do tempo, né? Percebeu que aqui essa posição aqui é ruim, tá? Que você não está atingindo a meta. Nesse caso, né, pessoal, quanto mais carros você produzir, melhor para o seu indicador, né? Então aqui é 400 carros por dia e aqui é 350 é a sua situação atual, tá bom? Então o que é que você tem aqui? Quanto maior, né, o volume de produção, melhor para ser um indicador, melhor para a empresa. Então o que é que você tem aqui? Você tem um problema. Tá? Você tem um problema aqui. Você tem uma meta de 400 e só está fazendo aí 350. Então isso aqui, né, que a gente chama de gap, esse gap é o problema que o engenheiro de produção deve resolver. É isso que faz o engenheiro de produção ser aí valorizado no mercado de trabalho, é resolver problemas, tá? E o que é problema? O problema é o resultado indesejado de um processo produtivo, seja variável de processo, ou seja de uma meta, né? Então, o engenheiro de produção, ele é um solucionador de problemas, ele vai resolver os problemas, tá? Então, a função básica aí do engenheiro de produção é sair dessa posição aqui desconfortável, que é ruim, para uma posição, né, de destaque. Tá? Então, a função do engenheiro de produção é sair dessa posição aqui, que não está batendo a meta, para a posição aqui, a meta que deve ser atingida. Tá? Então, a função do engenheiro é eliminar esse gap, essa diferença aqui, eliminar o problema. Todo engenheiro de produção que elimina esses gaps, que elimina esses problemas, tem destaque no mercado de trabalho, porque é isso que o engenheiro de produção faz. É o que a gente falou lá em cima, né? Otimização dos processos, redução de custo, aumento de produtividade. Mas na rotina do dia a dia é isso aqui. Eu tenho uma meta, tenho a situação do meu indicador, né? Eu tenho o meu indicador ao longo do tempo, estou acompanhando esse indicador ao longo do tempo, tenho que bater essa meta. O exemplo que eu dei aqui é dos carros. Tenho 400 carros por dia, você está fazendo 350, 360, tem que sair dessa posição desconfortável para atingir essa meta. E como eu faço isso? Através das habilidades e competências de um engenheiro de produção, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então eu queria contextualizar e definir que existe uma problemática e essa é a função do engenheiro de produção, é todo dia sair de casa para resolver problema, que é basicamente tirar da situação atual e buscar a sua meta independente do indicador de controle. Tá bom, pessoal? Vamos lá? Espero que esteja fazendo sentido para vocês aí, certo? Bom, então a função do engenheiro de produção é resolver problema. Por quê? A pessoa que vai se destacar, o que as empresas querem, pessoal? Ela quer a solução. As empresas querem solução. E essas soluções, elas aparecem, você aparece para a empresa, você se destaca nessa empresa através dos resultados. Então, o exemplo que eu dei lá, você tirou de 350 carros para 400 carros. Então, você tem que mostrar resultados. Tá? E como é que eu mostro isso? Através dos KPIs, indicador-chave de desempenho. Tá? E aí eu pergunto para você, quais são seus indicadores-chave de desempenho, seus KPIs? Tá? Quais são? Será que você tem?
Tá? Então, quais são seus indicadores de desempenho? Todo engenheiro de produção, a gente vai falar daqui a pouquinho deles, tá? Seus indicadores de desempenho. E eu tenho que mensurar o indicador em si, né? Um exemplo de indicador é volume de produção, índice de qualidade, índice de acidentes, enfim, são os seus indicadores de desempenho que vai mostrar como está a sua empresa, a sua área, tá? E eu mostro isso através das minhas metas, tá? Então eu vou mensurar cada um dos KPIs com a minha meta. Então, exemplo, um KPI é volume de produção, 400, qual é a minha meta? 400 carros por dia. Então, KPI é volume de produção e minha meta é 400 carros por dia. E aí eu quero apresentar agora quais são os principais indicadores, os KPIs dos engenheiros de produção. Na minha visão, tá, pessoal? Com 15 anos de experiência dentro de fábrica aí e também o lado acadêmico. Primeira meta para um engenheiro de produção controlar e ter sucesso: volume de produção. Ele tem que controlar, pessoal, todo santo dia qual é o volume de produção, se está atingindo, por que não está atingindo, qual é o plano de ação que vai ser feito, qual é a metodologia que vai ser feita para atingir esse volume de produção. Todo santo dia, porque todo santo dia você recebe uma mensagem de manhã com o seu volume de produção do dia anterior, se a planta rodar 24 horas ou se for 8 horas no final do turno, enfim, é online. Então você está recebendo o tempo todo qual foi seu volume de produção, tá? Que você atingiu naquele turno, naquela unidade, tá? Naquele dia. Qualidade, pessoal, índice de qualidade é a segunda meta para um engenheiro de produção. É o índice de refúgio. Em cada 100 produtos, quantos você está fazendo com qualidade? 97, ou seja, 97%, 98%, 98%. Qual é seu índice de qualidade? Tá, pessoal? Então, é o principal, segundo indicador de desempenho importante para um engenheiro de produção. Custo. Você tem que controlar o custo todo dia, pessoal. Quanto é que custo unitário daquele produto? O custo de hora extra, o custo de energia, o custo de matéria-prima. O engenheiro de produção ele deve ser responsável pelo custo da operação de maneira geral, tá? Segurança. Aí uma opinião minha, a segurança, o engenheiro de segurança ele deve dar apoio, é óbvio, né? Ele tem que dar apoio à área de operações. Mas quando ocorre um acidente de trabalho, por exemplo, com o operador ele responde a um engenheiro de produção ou ele responde a um engenheiro de segurança? Quem é que dá aumento a ele? É um engenheiro de segurança ou um engenheiro de produção? Então, o operador responde ao engenheiro de produção. Então, quando acontece um acidente com o operador, o engenheiro de produção ele deve estar analisando por que aconteceu e deve ser responsável por esse indicador também de segurança, tá bom? E eu tenho que bater meta todo dia de produção. Eu tenho que bater meta de qualidade, ou seja, um índice de refúgio baixo. Meu custo tem que estar dentro da meta. Não deve existir acidentes. E, gente, todas as pessoas devem estar motivadas. Eu costumo brincar, né? Tenho que bater meta de produção, qualidade, custo, segurança. Todo mundo tem que estar assim, ó, rindo, motivado, tá? Porque é muito importante ter uma equipe motivada. E aí a gente vai falar também um pouco disso daqui a pouco, sobre a questão de gente, tá? Então, veja. Eu tenho que bater meta de produção, eu tenho que bater meta de qualidade, custo, segurança e gente. Nossa, né? Isso é o básico para um engenheiro de produção, de fábrica, um engenheiro de manufatura, tá? E eu tomei conta aí quase 10 anos dentro da planta de todos esses aqui, tá? Então todo dia eu recebi uma mensagenzinha falando do volume, falando da qualidade, falando do custo e da segurança, se teve acidente ou não, ou algum incidente dentro das linhas de produção, tá bom? E se as pessoas estavam motivadas, como é que estava a tropa, né? Eu sempre perguntava uma dica, começa com a segurança, né? Que é o valor, né? Fala aí da produção, fala da qualidade, dos custos e pergunta como é que está a motivação da tropa, como é que estão as pessoas aí, estão felizes, estão trabalhando ok, como é que elas estão? Sempre conversa também com o seu encarregado, seu supervisor, seu engenheiro, enfim, seu coordenador, né? Conversa sobre as pessoas também, tá? Bate um papo sobre como é que está a tropa, né? Fala assim, como é que tá a tropa, como é que estão as pessoas, tá bom? Então, como eu resolvo esses problemas? Como eu bato a meta, né, de volume, de qualidade, de custo, segurança e gente? Pessoal, através do método. Metodologia. Para sair de um problema para a solução, pessoal, é metodologia, é método, é receita. Existe isso dentro da engenharia de operações. A maioria das pessoas não sabem, mas existem metodologias que fazem você sair do problema para a solução, tá? E é isso que o engenheiro de operações deve fazer. Muita gente diz que a teoria é diferente da prática. Nesse caso aqui, não. Eu discordo quando falam isso, porque existem metodologias
que realmente você sai do problema e consegue atingir aí a solução, tá bom? E que métodos são esses? É justamente aí onde eu vou entrar com habilidades e competências do engenheiro de produção de sucesso, tá? Que habilidades são essas? É o que a gente chama de hard skills, são habilidades mais técnicas, tá? E soft skills, que são habilidades mais gerenciais, que a gente vai entrar um pouquinho, tá, aqui, e a gente vai estar falando muito, né, ao longo de todo esse congresso, tá, pessoal? Apesar que o foco desse congresso é realmente as hard skills, são as habilidades, né, as habilidades técnicas que você pode aprender num congresso como esse, como você pode aprender num curso presencial, num curso online, numa pós-graduação, numa escola de engenharia, tá? Então, o engenheiro de produção ele deve ter habilidades técnicas, que é o hard skills, e habilidades gerenciais, que estão as soft skills aí, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho agora, né, das hard skills, né? Habilidades mais técnicas. Quais são as habilidades obrigatoriamente que um engenheiro de produção, um engenheiro de operações deve ter no currículo, seja ele estudante, recém-formado ou profissional experiente, tá? E aí é óbvio, se ele é estudante, ele tem a oportunidade hoje, estudando ainda, sendo estudante, de aprender e sair na frente nesse mercado, né, tão competitivo que é o mercado de trabalho hoje, tá bom? Então vou começar de umas habilidades mais básicas aí. PDCA, pessoal. PDCA funciona, né? O MASP, né? Identificar o problema, análise do fenômeno, né? Realizar o plano de ação, executar o plano de ação é a parte mais difícil para mim do PDCA. Você pode até gastar mais tempo aqui no planejar, mas na hora de executar é fundamental. Por quê? Porque tem várias pessoas, né, que não respondem a você, que fazem parte do seu grupo de melhoria, né? O cara da manutenção, a pessoa da logística, do meio ambiente, enfim, da segurança. E eles não respondem a você, mas eles têm que executar o plano de ação que foi elaborado por você ou pelo grupo de melhoria contínua, né? Então, o PDCA é um método de solucionar problemas, tá? É um método básico, vamos dizer assim, a entrada para um engenheiro de melhoria contínua, mas funciona. Então, planejar, né, executar, checar e a ação aí de padronizar as atividades. Então, o PDCA funciona, tá, pessoal? Utilize o PDCA que funciona, é o básico. A gente vai pincelar todos eles aqui, né, os principais métodos, e a gente vai aprofundar ao longo do congresso, tá bom? Mas o PDCA funciona e funciona bem, tá? Bom, o Lean Manufacturing, eu sou suspeito para falar, eu sou apaixonado pelo Lean, né, pelo Lean System, enfim. E aqui a casinha do STP, do Sistema Toyota de Produção, trazido muito no Brasil aqui pelo professor Paulo Guinato, que vai estar aqui conosco no congresso, tá? Mas o que é o Lean Manufacturing, pessoal? A filosofia, né, que vai buscar aí prazo, reduzir custo e qualidade, né? Baseado no STP na década de 40 e 50, né? O Lean Manufacturing, que esse nome Lean Manufacturing surgiu na década de 90 pelo MIT, o Instituto Tecnológico de Massachusetts, né? Mas o Lean Manufacturing é oriundo do STP, do Sistema Toyota de Produção, que transformou em 1977, né? O Sistema Toyota de Produção transformou aí o Corolla, o Toyota, no carro, né, mais vendido no mundo em 1977. Aí bateu a GM, a Ford e assustou o mundo aí, uma empresa relativamente nova, né, tendo tanto sucesso, né, nas suas operações, e transformou o Corolla no carro mais vendido aí do mundo em 77, tá? E depois, na década de 90, né, o MIT queria entender isso, né? Como é que o STP, né, o Sistema Toyota de Produção, virou esse fenômeno, essa febre toda. E o MIT estudou e teve aí esses estudos, né? Gerou aí 2 livros bastante interessantes, leitura obrigatória aí, A Máquina que Mudou o Mundo, né? E o segundo livro aí, o Lean Thinking, o Pensamento Enxuto, são 2 excelentes livros que vocês devem ler, tá? Então, o que é o Lean Manufacturing, né? Oriundo do STP, né? Eu tenho uma casa aqui, eu vou buscar, né? É uma filosofia que eu vou buscar aí, redução de prazos, né? Reduzir o lead time, redução de custo, qualidade. E para isso eu uso 2 pilares: o Just in Time, produzir no momento certo, na quantidade certa e na hora certa, tá? Utilizando aí o Just in Time, ele utiliza o fluxo contínuo, né? Ele utiliza o Tech Time, o ritmo de produção, a cadência de produção, para que eu não tenha geração de estoques intermediários, tá? Eu tenho o sistema puxado também dentro do Just in Time, né, para que eu possa aí realmente eliminar os estoques tanto de produto acabado, de matéria-prima e estoque em processo,
tá bom? Então, o just in time é produzir no momento certo, na quantidade certa, na hora certa. O outro pilar é o Jidoka, né? Autonomação, né? Autonomia ao operador, à máquina de parar o processo quando tem a falha, utilizando gestão visual, tá? Utilizando sinalização, utilizando inspeção na fonte, tá bom? Então, o Jidoka é outra ferramenta aí brilhante do Lean Manufacturing. Eu tenho a estabilidade do meu processo. Sem estabilidade é a base do Lean Manufacturing. Sem estabilidade, né? Sem um housekeeping, né? Um 5S, sem um TPM, enfim, o TPM que vai ser falado também pelo Eric Uso nesse congresso, tá? Então assistam essa palestra sobre TPM. O professor Gnato vai falar sobre Lean Manufacturing, né? Vai aprofundar mais esses conhecimentos. A gente está dando uma pincelada aqui, tá? Mas vocês vão ter aí, ao longo do congresso, um aprofundamento nos conteúdos, tá? E o Kaizen, a melhoria contínua desse processo. Então, eu vou implementar essa filosofia, mas eu tenho que ter as pessoas aqui, a base no centro, as pessoas segurando aqui a plaquinha do Kaizen, melhoria contínua, melhorando meu indicador, melhorando os meus KPIs para que eu possa todo dia melhorar o meu processo produtivo até atingir o que a gente chama de excelência operacional, que é aumento de produtividade, redução de custo, e é o que a gente chama de otimização de processos, tá? Então, o Lean Manufacturing é fundamental também dentro, né, dos hard skills, tá bom? Próximo, aqui seria o WCM, tá? Realmente o WCM, eu vou abrir um pouquinho aqui, ou mais, né? Que ficou um pouco... A estrutura do WCM hoje, o WCM eu diria que é uma metodologia muito nova, né? Foi criada em 2005 pelo grupo FCA e o professor Yamashina, tá bom? Então, basicamente o WCM é um sistema produtivo, onde eu tenho aqui a casa, né, o telhado dele, a organização do posto de trabalho, eu tenho um sistema de qualidade, eu tenho um sistema de manutenção, um sistema logístico, e esse sistema produtivo, que compõe o sistema produtivo, né, do WCM, e ele é regido, ele é suportado por 10 pilares técnicos e 10 pilares gerenciais, tá? Onde esses 10 pilares técnicos, eles são basicamente aí o chão de fábrica. Então tem uma área de segurança, análise de custo, melhoria contínua, atividades autônomas, né? Manutenção profissional, controle de qualidade, logística, gestão antecipada de equipamentos, desenvolvimento de pessoas, meio ambiente e energia. Nossa! São 10 pilares, esses 10 pilares técnicos é o chão de fábrica. São todas as áreas. A grande sacada do WCM é que ele compõe aqui todo o chão de fábrica, tá? E para cada pilar desse existem mecanismos e ferramentas que devem ser utilizadas para que possam atingir a meta. Então, cada pilar desse tem uma meta aqui. Segurança, 0 acidente, né? Manutenção, 0 quebra de máquina. Controle de qualidade, 0 defeito. Logística, 0 estoque, enfim. Então, todos esses pilares existem aí uma meta, buscando o 0 ótimo, que a gente chama no WCM, né? E eu atinjo essas metas através da sua metodologia, que é composta aí por 7 passos. Então, todo pilar desse aqui, existem 7 passos, onde cada um desses passos existe um conjunto de ferramentas e mecanismos que devem ser utilizados para que eu possa atingir essa meta em cada um dos pilares. Então, existe basicamente um desenho, né? Existe praticamente um desenho de como atingir a excelência operacional. O professor Yamashina, ele desenhou praticamente aqui para a gente, né? Esse tão interessante esse WCM, porque ele desenhou e mostrou por A mais B como atingir a excelência operacional por pilar, e basicamente você consegue atingir também todo o sistema produtivo. E o WCM ele é regido também pelos pilares gerenciais, tá? Que aí não é tão no chão de fábrica, é muito da gerência industrial para cima, tá? E todos os pilares, os 20 pilares, ele é regido por padrões e métodos, feito eu falei, tá? E também existe na base do WCM o sistema de auditoria, né? Estamos no mundo ocidental, né, pessoal? Então, sem auditoria, a auditoria serve para que as pessoas possam ser avaliadas se realmente elas estão seguindo o método, os 7 passos em cada um dos pilares. Então, o pilar segurança, você realizou o passo 1, o passo 2, o passo 3, usou aquele conjunto de ferramentas que deveria ser utilizado nesses passos, né? Então, cada um dos pilares existe realmente esse conjunto de ferramentas, e a auditoria vai avaliar aí se as pessoas estão utilizando o mecanismo, né? Estão utilizando o procedimento, que é o método, tá bom? E é por isso que o WCM ele funciona, porque a auditoria ela vai... É óbvio que o ideal era não precisar de auditoria, mas a gente sabe que se não tiver auditoria, as pessoas às vezes, pelo menos um grupo de pessoas não vai executar aquilo que deveria ser executado, tá bom? Então o WCM é basicamente isso. Ele é bastante competitivo porque ele realmente tem um desenho, ele traz de maneira mais didática
como você deve atingir seus resultados por área de atuação, tá bom? Então aqui seria o WCM também, importantíssimo, né? É solicitado por diversas empresas aí, né? Essa metodologia. Próximo, Seis Sigma, né, pessoal? Seis Sigma, tá? Basicamente aí uma metodologia também para reduzir variabilidade do meu processo produtivo. Então eu vou estreitar aqui essa curva, aqui é uma curva normal, né? Isso aqui é a especificação nessa linha vermelha, é a especificação do meu produto, né? Dando um exemplo bem simples aí, vamos dizer que você tem aí o seu saquinho de leite, eu costumo dizer o saquinho de leite de 1 kg, né? De 1000 gramas. E aí a sua máquina está produzindo 900 gramas e a especificação é de 999 gramas até 1001 gramas, né? Então você tem que produzir aqui, tá? E você está produzindo 900 gramas, então está bem fora aí. E aqui também está produzindo 1100 gramas, está bem fora da especificação. Então o que é que o Seis Sigma vai fazer? Ele vai reduzir essa variabilidade, aqui do meu processo, tá? E eu vou estreitar essa variabilidade até chegar aqui, ó, né? Então aqui, pessoal, nesse primeiro exemplo, o meu índice de qualidade está em 68,26, baixíssimo, né? Aproximadamente aí 70%, ou seja, 70% da minha produção aqui está especificada e 30% não. Então eu vou aumentando aqui, já está em aproximadamente 95%, ou seja, 5% aqui, 4,5% aproximadamente tá, é refugo, é ruim. E o Seis Sigma é isso aqui, pessoal, olha, 99,9999%, né, arredondando aí, de eficiência, ou seja, em resumo, a cada 100 produtos produzidos, 99 aí, mais do que 99, né, 99 produtos sai especificado, né, 99,99% dos produtos sai especificado. Então é a perfeição, tá? Só para você ter ideia, basicamente a tradução do Seis Sigma, né, cada 1 milhão, né, de produtos fabricados, 1 milhão de produtos fabricados, você só vai ter 3,4 produtos fora da especificação aí, né? É muito baixo, então é a perfeição. A maioria das empresas não está no Seis Sigma, né? A gente chama aí no terceiro Sigma, quarto, quinto ou Seis Sigma. Na verdade ela está entre a maioria das empresas entre 3 e 4 Sigma, nessa situação aqui entre 68% até 95% de eficiência, né? 99,99, pouquíssimas, raras empresas estão nesse ritmo, mas a gente tem que buscar sair daqui para cá, né? E isso é o que o Seis Sigma faz muito bem, tá bom? E como é que ele faz isso? Ele faz através da sua metodologia, que é o DMAIC, tá, pessoal? Definir o problema, na definição do escopo e do projeto Seis Sigma, medir, mensurar, quem não mede não controla, Deming, né? De novo, em 1950, o Deming fala, quem não mede não controla, né? Coleta de dados para identificação da situação atual, ó. Lembra que eu falei nos primeiros slides, situação atual. Qual é a minha situação atual? Tá? Então tem que medir a área do problema, o tamanho do problema, a consequência do problema. O A de analisar, determinar quais são as causas de cada um dos problemas, tá? Começa a fazer análise, né? E de improve, né? Melhorar, né? Propor, avaliar a implementação, soluções, tá? E o C de controlar aqui, né? Definição de plano de ação para que possa ser implementado, tá, pessoal? Então o DMAIC aqui, todo o projeto Seis Sigma, ele roda basicamente através do DMAIC. Professor Arnaldo Fernandes, tá? Professor Master Black Belt vai estar realizando uma palestra também aqui no congresso sobre Seis Sigma. Então fica ligado no dia da palestra do professor Arnaldo, ele vai aprofundar tudo isso que eu estou falando aqui, tá? E dentro de um projeto de Seis Sigma, dentro de um projeto de melhoria contínua, existe aqui as pessoas, né? Então existem profissionais White Belt, que é o básico, tá? Eu vou partindo aqui do Yellow Belt, que vai compreender aí conceitos, o Yellow Belt já entende os conceitos do Seis Sigma, né? Ele já pode reportar e participar do grupo do Green Belt. O Green Belt basicamente ele lidera os projetos, né? Ele já pode liderar projetos de Seis Sigma, já tem experiência para isso, ele pode dar treinamento também, tá? Na área. Black Belt, que aí é uma posição acima do Green Belt, né? Ele tem experiência avançada, já tem a experiência avançada, ele pode atuar como líder de projetos, né? Vários projetos. Eu tenho um Master Black Belt, né? O professor Arnaldo Fernandes ele é Master Black Belt, tá? De formação. Então atua liderar os projetos e gaps, tá? Então ele vai liderar todos esses profissionais aqui. E tem o Champion, né? Que é o campeão, né? O professor Arnaldo, ele foi Champion na White Martins durante muito tempo, então ele liderou vários Black Belts, vários projetos Green Belts, então ele é muito experiente, ele vai poder aí mostrar mais informações sobre o que é
o Lean Six Sigma, sobre o Six Sigma, tudo isso que a gente está falando aqui, tá bom? Bom, pessoal, então eu queria mostrar isso para vocês, né? Então, dentro das hard skills, né, você tem que saber o que é PDCA, tem que entender. O engenheiro de operações, ele tem que entender isso, pessoal. Então, não é obrigado, óbvio, ele tem que entender das 4, mas ele primeiro tem que começar com PDCA, ele tem que entender de Lean Manufacturing, pessoal, ele tem que entender do que é a manufatura de classe mundial, pessoal, WCM, World Class Manufacturing, como atingir a excelência operacional, ele tem que entender do Six Sigma, reduzir variabilidade do processo. Então, é uma pena que muitas faculdades não ensinam isso na sua grade, né? Eu sei porque eu sou professor, às vezes não é nem culpa da faculdade, é que o currículo é engessado, tá? Então, às vezes, não é nem culpa da faculdade, mas as faculdades não ensinam direito o que é Lean Manufacturing. O WCM é muito novo, aí tudo bem, aí é que as faculdades não ensinam mesmo, né? O Six Sigma, várias faculdades não ensinam o que é o Six Sigma, então é muito ruim. Isso é ruim porque são habilidades, né, essenciais para um engenheiro de produção de sucesso. As empresas pedem isso nos requisitos de estágio, de trainee e de profissionais experientes. Eu mostro isso nas minhas redes sociais, quem me acompanha aí sabe, tá? Elas pedem esses conceitos, tá bom? Óbvio que, além disso, o inglês é básico, mas não só para um engenheiro, né? Eu não coloquei aqui, mas o inglês é básico, é uma hard skill, né? Trabalhar também com a questão de projetos, você vai liderar a gestão de projetos, né? Ou gestão de projetos de melhoria contínua, tá? E aí, para quem está começando a carreira, um Excel também é importante, é óbvio que é importante, mas é mais fácil de você aprender aí o Excel até na internet, né? Hoje em dia, mas é importante você... para um engenheiro, especificamente para um engenheiro de operações, essas são as habilidades técnicas mais importantes, porque elas vão capacitar vocês a resolver problemas. Resolver problemas, pessoal, é a principal capacidade, né, de um profissional hoje em dia. Segundo até o Fórum Econômico Mundial, né, a principal característica de um profissional de sucesso hoje é resolver problemas. E a gente mostrou aqui, né, e a gente vai mostrar ao longo de todo o congresso que essas ferramentas elas conseguem resolver problemas, tá bom? Bom, agora vamos entrar falar um pouquinho aí, só um pouco, né, dos soft skills para vocês entenderem, tá? Eu costumo colocar isso aqui: as empresas não querem funcionários envolvidos nos problemas. Como é que é, Helder? Como é que é isso? As empresas não querem funcionários envolvidos nos problemas? Não quer que eu me envolva no problema? Não, eu quero que você se comprometa com o problema. Alguns de vocês, vários de vocês já devem ter ouvido aí a história do porco e da galinha, né? Eu vou contar bem rápido aqui, existem várias versões, mas para não ser redundante aí, que muita gente já conhece, mas para quem não conhece, né, pode pesquisar inclusive depois, mas a galinha e o porco, né, eles queriam abrir um restaurante. Uma das histórias é essa, né, das versões. A galinha e o porco queriam abrir um restaurante, e a galinha chegou para o porco e disse: olha, vamos abrir um restaurante, né, e a gente vai oferecer aí café da manhã nesse restaurante. E aí o que é que o porco perguntou? O que a gente vai oferecer? Isso é uma história basicamente americana, né? Ovos com bacon. Aí a galinha ofereceu isso pro porco, né? Olha, ovos com bacon. Eu vou dar o ovo e o porco e você dá o bacon. Aí o porco olhou assim: mas peraí, como é que eu vou abrir um restaurante onde você vai entregar um ovo, que você vai colocar o ovo ali, não vai ter problema nenhum, e eu vou ter que colocar o bacon? Mas aí eles abriram um restaurante. E aí, enfim, para encurtar a história, o porco era muito mais comprometido, acordava muito mais cedo, ele era focado nos resultados, fazia reunião. E o ovo, a galinha não, a galinha ia lá, colocava o ovo e saía, né, era mais desleixado. E o porco não, era determinado, comprometido, preocupado, fazia reunião, plano de ação, PDCA, Lean Manufacturing, fazia tudo, né? E a galinha era mais despreocupada. Por quê? Porque aquilo, né? Aquele restaurante, o porco, né, ele estava perdendo muito mais, né, do que a galinha. A galinha simplesmente estava entregando o ovo, e o porco não. O porco ele estava tirando parte dele, né? Ele estava se envolvendo de maneira bem diferente, bem direta, tirando parte dele ali, tá? Então, por isso que o porco era muito mais comprometido do que a galinha, que simplesmente dava o ovo, tá? Então, as empresas não querem gente, né, envolvidas, elas querem pessoas que realmente se comprometam. Claro que isso é uma história, tá, pessoal? Ninguém quer aqui, a empresa não quer que você tire um braço aqui para que você possa dar para a empresa, não é isso, né? É só uma história para que você possa entender o nível de comprometimento que as pessoas devem dar, e as empresas querem isso, querem pessoas comprometidas, pessoas com atitude, né? Então, essas são habilidades, soft skills, que isso você não vai aprender na escola, é difícil. E dificilmente você vai aprender num curso, é difícil aprender isso num curso, tá? É ao longo do dia a dia realmente, é muito do perfil, tá bom? Então,
as empresas querem gente comprometida, não envolvida, tá bom? E com atitude. Outro ponto, disciplina, pessoal. O japonês já provou isso. Você com disciplina, você consegue atingir seus resultados. Colocar uma meta todo dia, colocar uma agenda, realizar aquilo todo dia conforme programado, né? Um exemplo para mim, implementação do Housekeeping, do 5S, vai lá no Gemba, faz um Gemba Walk todo santo dia, né? Vai lá, se marcou. Eu, por exemplo, fazia o seguinte, todo dia às 11 horas, né, eu fazia o Gemba Walk, eu dava uma ronda na fábrica para olhar o Housekeeping, conversar com as pessoas, eu marcava 1 hora no mínimo do dia para fazer isso, de 11 às 12 horas, antes do almoço. Então eu fazia essa ronda, o Gemba Walk em toda a planta, conversava com as pessoas, olhava o Housekeeping, olhava o 5S. Então isso era uma rotina e fez sucesso isso. Se eu começasse a falhar, eu tive um sucesso felizmente nisso aí. Se eu começasse a ir numa segunda e faltar uma terça, uma quinta, enfim, não daria sucesso. Por quê? Porque isso é rotina. Outro exemplo, toda sexta-feira eu escolhia um operador, né? Não era supervisor nem engenheiro não, era um operador para conversar, 15 minutos, toda sexta-feira. Chamava de maneira aleatória, olha, vem cá, vamos conversar aqui. Batia um papo com o operador, trocava ideia sobre a família dele, conhecia melhor o operador, para ele poder também me conhecer. O chão de fábrica, né? O operador você tem que ter a sua equipe na mão, pessoal. Tá? Então conversava com o operador, isso fazia também parte da minha estratégia de liderança que eu vou mostrar que está dentro do soft skills também, tá? Então conversar com o operador, né? Conversava o tempo todo com o operador, isso é importantíssimo para que você possa aí ter sucesso também na sua carreira como soft skills, olhando as habilidades de soft skills. Então a disciplina é importantíssimo, tá, pessoal? Outro ponto, networking. Pessoal, 85% das recolocações no mercado de trabalho hoje é através de um conhecido, né? Através de networking. Então você tem que fazer network, seja na faculdade, seja nos cursos, seja numa pós-graduação, né? Você tem que fazer network, seja no mercado de trabalho, seja no LinkedIn, tá? Então é muito importante você fazer network, porque através... Eu vou explicar o seguinte, conversando um dia desse com a gerente de RH, ela falou, olha, Eda, quando eu abro uma vaga para engenheiro de operações, engenheiro de produção, eu recebo mais de 5 mil currículos. Então eu não tenho, ela falou para mim, eu não tenho como ver 5 mil currículos, não tenho. Tá? Então primeiro a gente coloca o sarrafo lá em cima dos requisitos. Aí por isso que eles pedem aí WCM, inglês, Lean Manufacturing, Excel, Power BI, pedem tudo hoje em dia. Por quê? Porque eles querem tirar esses 5 mil. Eu não quero analisar 5 mil. Mesmo colocando todos esses requisitos, eu recebo aí 2 mil currículos. Então, eu tenho que pedir indicações, que eu não tenho tempo para olhar esses, mesmo sendo 2 mil currículos. Então, eu tenho que pedir indicações. Então, por isso que o network é importante. E ela vai pedir no networking dela. Olha, Helder, tu tem alguém para indicar? Ela fala, várias pessoas falam comigo isso, né? Eu preciso de um estagiário, eu preciso de um engenheiro, eu preciso de um coordenador, engenheiro de manutenção, engenheiro de produção, enfim. Então é importante conhecer, fazer network nas redes sociais, como LinkedIn, no presencial também, no online, né? Participar, se for fazer um curso online, participa um que tenha um webinário depois, ou um que tenha aulas online depois, mesmo sendo aula gravada, depois você... o webinário, geralmente a excelência operacional, por exemplo, a gente faz isso, seja no curso WCM, seja no curso de Greenbelt que a gente oferece, a gente faz o webinário ao vivo depois do curso gravado, para poder fazer network, faz o grupo de WhatsApp, participa do grupo de Facebook, enfim. Então é importante fazer network, tá? Liderança, importantíssimo, tá? Entender seu líder, se você vai tomar conta, eu tomava conta de 250 pessoas nessa planta, né? Porque na petroquímica era mais enxuto, mas mesmo assim tinha 250 pessoas. Então você tem que ter engenheiros, supervisores para lhe ajudar. E como é que eu vou liderar essas pessoas? Então você tem que estar preparado para a liderança, né? E aí, para não falar tanto, né? Aqui eu dou uma sugestão do livro, né? Paixão por Vencer, do Jack Welch, muito bom, né? Acho que é um bom manual de liderança, seja você recém-formado, estudante ou profissional experiente. Jack Welch, Paixão por Vencer, livro excelente, eu gosto muito, utilizei muito e funcionou para mim na minha carreira a questão de liderança, né? O que é o líder, né? Dar o norte para as pessoas, mostrar para as pessoas qual é o caminho, tá? E existem várias técnicas para você exercer a liderança. E eu recomendo estudar e ler e praticar. Não adianta só ler sobre liderança, tem que praticar também, senão não adianta muito, tá? Trabalhar em equipe, fundamental, pessoal, feito eu falei, né? A grande sacada do engenheiro de produção hoje é ser engenheiro de melhoria contínua. Ser engenheiro de melhoria contínua. E aí, para ser engenheiro de melhoria contínua, você vai liderar, você vai estar com um grupo de pessoas aí trabalhando com você. Então, como é que você vai liderar
várias pessoas multidisciplinares aí, gente de manutenção, gente da logística, gente de engenharia, gente da operação, né? Engenheiro, operador com níveis de instruções diferentes, enfim. Trabalhar em equipe, não adianta você ser um bom técnico se você não sabe trabalhar em equipe, né? Gerar relacionamento interpessoal, né? Tem que ser importante também você ter relacionamento interpessoal, tá bom? Então, por quê? Você vai juntar, então, hard skills, você vai juntar soft skills, né? A hard skills, habilidades técnicas que a gente falou, você vai somar com as habilidades gerenciais, que são as soft skills, e aí você vai resolver problema, né? Você vai analisar, você tem que ter meta, você tem que ter estratégia, dispositivos e mecanismos, né? Estudar bastante, pessoal, conceitos desses mecanismos, tanto dos hard skills como soft skills, e trabalhar em equipe. Para quê? Para que você possa resolver problema. Tá? É isso que as empresas querem. Resolver problema, feito eu falei, é o principal, né? Vamos dizer assim, que segundo o Fórum Econômico Mundial, né? A principal habilidade de um profissional de sucesso e do profissional do futuro é resolver problemas. E você resolve problemas através das hard skills e das soft skills que eu apresentei aqui agora. Tenho certeza absoluta aí, para um engenheiro de produção, engenheiro de operações, essas são as habilidades do presente e do futuro, tá? É óbvio, tem a indústria 4.0, mas como essas habilidades vão se comportar dentro da indústria 4.0? Vão continuar, é óbvio que vão continuar, tá? Só tem que ver a inter-relação entre elas, tá bom? Mas vão continuar, é óbvio que vão continuar, tá? E eu costumo dizer o hard work, engenheiro, né? O trabalho duro, pessoal. Não adianta estudar só, né? Você tem que saber utilizar aquele mecanismo, utilizar essa ferramenta, utilizar essa metodologia. Então tem que trabalhar duro, chegar cedo, sair tarde. Parece que isso aí é meio clichê, mas é verdade, né? É trabalhar duro. O engenheiro dentro de uma fábrica ele tem que trabalhar duro. O cara quiser moleza não é na fábrica, né? Trabalhar duro, utilizando todas essas habilidades que você vai ter sucesso. Não conheço engenheiro de produção que usou essas duas habilidades aí, o hard skills e soft skills, e trabalhou duro e não teve sucesso. 100%. Eu conheço todos que eu conheço que fizeram isso, é uma regra, é a fórmula. Se você fizer isso, utilizar, por exemplo, o WCM, implementar os passos, utilizar a liderança, trabalhar em equipe e trabalhar duro, né, você vai ter sucesso. Não tenha dúvida disso. Esse é o caminho do sucesso, tá? Essa era a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês, né? Ao longo de todo o congresso, vocês vão ter conhecimento, né, sobre essas habilidades, das hard skills, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Eu quis basicamente fazer uma introdução do congresso, fazer um overview. Então, vocês vão ficar aí, são 4 dias de muito conhecimento de novo, né? Vocês vão ter palestra de TPM, vocês vão ter palestra de WCM, vão ter palestra de Lean, vocês vão ter palestra de Six Sigma, onde vocês vão poder aprofundar esse conhecimento que eu falei aqui, que eu dei uma pincelada, um overview, basicamente uma introdução, uma palestra de abertura do congresso, tá bom? Então eu quis realmente realizar uma introdução para que você possa entender que com essas metodologias você vai sair daquela situação atual e vai atingir o seu resultado, vai conseguir bater suas metas e ter sucesso profissional, tá bom, pessoal? Muito obrigado, me acompanha aí nas redes sociais, qualquer coisa estou à disposição. Bom congresso, aproveitem ao máximo. Grande abraço, tchau, tchau.